Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com alguns maus comportamentos das nossas crianças, né? E como que a gente pode, conversar com elas numa situação dessas. Bem, eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga e trabalho aqui no Tsunago. Primeiro, é importante a gente entender que esses maus comportamentos, que às vezes a gente chama de birras, de manha das nossas crianças, na verdade, são desregulações emocionais. Ou seja, são formas que a criança está tentando nos explicar, está tentando nos passar o que está acontecendo com ela, né? São meios de comunicação. Nem sempre a criança ela quer agir dessa forma, mas às vezes é a única forma que ela encontrou de expressar o que ela está sentindo. E o que está por trás desses maus comportamentos? Geralmente, em todas as situações, a gente encontra sempre uma necessidade. Sempre há uma necessidade por trás desse mau comportamento. Pode ser uma necessidade fisiológica, uma necessidade de segurança, de amor, de aceitação. Então, por exemplo, quando a gente está com fome ou a gente está com sede, a gente está com dor de barriga ou dor de cabeça, alguma coisa assim, a gente fica com o humor alterado. E a gente tende, às vezes, sem perceber, mesmo adulto, tendo alguns comportamentos não muito legais. Agora imagina uma criança, por exemplo, que não fala, ou uma criança que tem dificuldades ainda da comunicação, ela ainda está aprendendo a falar. Ela vai ter muito mais dificuldades de nos mostrar o que ela está sentindo, o que está acontecendo ali dentro dela e passar isso em palavras para a gente. E é por isso que às vezes eles demonstram todas essas necessidades através do comportamento. Então, como que a gente pode agir nessas situações? Primeiro, é importante a gente entender que nem sempre as crianças interpretam ou entendem o que a gente está falando da mesma forma que nós adultos entendemos. E as crianças que têm algum atraso cognitivo, algumas crianças que estão dentro de algum transtorno, por exemplo, elas podem ter mais dificuldades ainda de entender a comunicação que nós estamos tendo com ela. Então, é muito importante, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto terapeutas, enquanto adultos da relação ali que a gente está tendo com essas crianças, com esses adolescentes, a gente saber ter uma boa comunicação. Por quê? Porque quando a gente não fala de uma forma muito clara com a criança, ela pode interpretar aquilo de uma forma errada. Então, o que é importante, por exemplo, a gente tentar evitar ironias. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a gente tentar evitar só falar nãos para a criança, só falar o que não é para ser feito, e mudar a nossa forma de comunicação. Eu sei que não é uma coisa que é fácil, que a gente às vezes consegue fazer de uma hora para outra, mas aos poucos a gente tentando modificar a nossa forma de falar. Porque assim, imagine a gente entrando num trabalho novo, em que o instrutor chega pra gente e fala: olha, você tá aqui, você não pode apertar os botões vermelhos, não pode pisar nas faixas amarelas, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e pronto. Como que você, mesmo adulto, se sentiria nesse local? Eu, por exemplo, eu acho que eu ia me sentir muito confusa nessa situação. Será que eu posso apertar então o botão verde? Será que eu posso apertar o botão vermelho, o botão branco? Ele tá falando tanto do não vermelho e sem querer eu apertar o vermelho, o que vai acontecer? Então, isso tudo gera uma confusão na nossa cabeça, quando as pessoas só falam que não é para fazer. Agora, imagine na cabecinha da criança, que tá sempre em processo de aprendizagem, sempre em processo de aprender, sempre em processo de conhecer, tudo ali para ela é um mundo novo, é como se fosse esse lugar, esse trabalho novo que eu dei no exemplo. A criança, ela sente sim essa insegurança, essa dificuldade de entender o que pode e não pode ser feito. Então, nessas situações, o que é importante a gente fazer? Deixar muito claro para as crianças quais são as regras que ela precisa seguir, qual é a rotina que ela precisa executar ali no dia a dia dela. Ter essa rotina bem definida, ter essas regras bem claras para a criança. E é muito legal, principalmente, e algo que a gente faz aqui no Tsunago, por exemplo, é deixar essa rotina muito clara e de forma visual. Porque a gente sabe que tem crianças que elas aprendem muito mais ouvindo. A gente também, enquanto adulto, a gente aprende, tem gente que aprende melhor só ouvindo, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende olhando. Então, ter essas oportunidades de a gente falar para a criança
qual é a rotina que vai ser feita, a gente orientar quais são as regras do que pode e não pode ser feito, e a gente mostrar visualmente, em cartões, em imagens, a sequência da rotina do que a gente quer que ela faça, do que precisa ser feito naqueles dias, é muito importante. Por quê? Porque daí a criança, às vezes, ela tá ali meio querendo alguma outra coisa e ela vai bater o olho, ela vai saber que aquilo outro que ela quer vai acontecer, mas existe uma sequência de coisas que precisam ser feitas anteriormente. E é importante, quando acontece uma situação assim, a gente falar para a criança. Igual aqui a gente tem uma criancinha que às vezes a gente está no momento do Asanokai, né, o momento da chamada, o momento de fazer atividade, ou às vezes na hora do almoço, e ele quer brincar. E daí ele quer brincar numa hora que não é a atividade do brincar, porque a gente tem também todos os dias o momento lúdico, que é da brincadeira. E o que acontece? Às vezes, na hora que a gente está no comecinho do Taiso, né, da ginástica, né, ou da dancinha, ou da atividade, ele fala que quer brincar e ele fala especificamente, eu quero brincar com a pista de carrinhos. E daí a gente mostra para ele, fala, olha, fulano, a pista de carrinhos você vai poder brincar depois, mas agora é hora de dançar. Lembra? Tem a hora de dançar, depois tem a hora da atividade, depois tem a hora de almoçar. Depois que a gente guardar os pertences e escovar o dente, a gente vai brincar. Então, assim, vai ter a hora de brincar, vai ter o momento de poder brincar com a pista de carrinhos, mas que agora é hora de fazer a dança, ou agora é hora de almoçar, ok? Talvez, e muitas das vezes, a gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Talvez a gente vai ter que repetir várias vezes, todos os dias, às vezes várias vezes no próprio dia, né, no mesmo dia, aquelas informações. Mas é importante a gente sempre deixar claro para a criança qual é a rotina que vai ser feita, quais são as regras, o que pode e não pode ser feito, para ela começar a se familiarizar com o ambiente em que ela está, para que isso ajude até, inclusive, minimizar essa ansiedade de querer só focar naquela outra atividade exclusiva que é do final do dia, por exemplo. E isso ajuda também a criança a se concentrar, a focar no que a gente está querendo que ela faça naquele momento. Assim como em casa, os pais, por exemplo, eles podem colocar isso para a criança. Olha, você quer brincar um pouco de boneca ou de carrinho? Tudo bem, mas agora é hora de tomar banho. Você vai poder brincar, mas primeiro existe uma obrigação, existe uma regra a ser cumprida. Para você brincar com isso, você vai tomar banho, por exemplo, e seguir firme com essa regra que vocês estipularem, com a regra que a gente estipular aqui. Porque se a gente ceder, por exemplo, para uma criança, a tendência é as outras também quererem imitar essa criança. Ou se a gente ceder uma vez em casa, a tendência é essa criança reproduzir isso daí de novo em outros dias, porque ela sabe que a gente vai ceder, porque ela sabe que a gente vai furar com a regra que a gente criou. E a tendência, com certeza, é que esse comportamento que a gente não quer que se repita, continue se repetindo. Mas daí, o que a gente deve fazer? Tentar falar de uma forma objetiva e clara. Como? Ao invés da gente falar para a criança, olha, não entre embaixo da mesa, a gente falar, é para sentar aqui, na cadeira. Ou ao invés de falar, olha, se você não comer, você não vai brincar. Você vai poder brincar depois de você comer. Agora é a hora de comer. E focar na atividade do momento, na ação do momento. Agora é hora de comer, então você vai ficar aqui. Ah, não quero comer? Já comi bastante, não tô com muita fome? Beleza. Mas se tem uma regra que, por exemplo, aqui, o que a gente faz? Enquanto todos não terminam, as crianças não podem sair para brincar. Porque senão, aquela criança, por exemplo, que tem uma dificuldade, né, que não tem dificuldade para comer mesmo, não quer comer muito, ela vai querer já parar de comer o que ela tá ali tentando, para poder brincar logo. Então a gente combinou com todas as crianças, e isso é uma regra, que só vai brincar depois que todos terminarem, depois que acabar o horário do almoço, guardar os pertences, escovar o dente, aí sim é a hora da brincadeira. Mas a gente sempre deixa claro para eles que existe essa hora da brincadeira. Então assim, não adianta você ficar pedindo para mim quando você chegar aqui, não adianta você ficar pedindo para mim na hora da dança ou na hora da atividade. Vai ter. É só saber que existe uma sequência de coisas que precisam
precisam ser feitas antes. E isso é muito importante a gente sempre deixar claro para a criança. Outra coisa, quando eu falei da gente tomar cuidado com a questão da ironia. Às vezes a gente fala de uma forma irônica, às vezes até um adulto, às vezes não entende o que a gente está falando. Agora imagine uma criança que tem algum atraso cognitivo ou que tem uma dificuldade maior de entender o mundo à sua volta. Como que a gente deve falar com essa criança, por exemplo? Evitando falar de forma irônica. Então, ao invés de falar, isso, bate a cabeça mesmo, bate para você se machucar. A gente fala, olha, se você bater a cabeça, você vai se machucar. Bater a cabeça dói. Ou a criança tá ali correndo, isso, fica aí correndo, vai, corre mesmo, que daí você cai. Falar, não é para correr aqui, é para ficar sentado. Agora não é hora de correr, agora é hora de sentar. Vamos sentar aqui? Às vezes, pode ser que só a gente falar, a criança não vai conseguir perceber ou nem vai prestar atenção no que a gente está falando. Principalmente, por exemplo, quando a gente está falando com a criança e ela está ali, no mundinho da lua, ou ela está fazendo outra coisa, ou está no meio da música, por exemplo, a música alta ali tocando, né? A gente fazendo o taisô, os exercícios de coordenação motora grossa, com som, só falar para a criança, agora é hora de dançar, não é hora de correr, às vezes ela nem vai prestar atenção no que a gente está falando. Nessas horas, a gente pode direcionar o que a gente quer de comportamento da criança, segurando ela na mão, direcionando com a mão, tentando envolver ela de forma gradativa, não forçando, não machucando, não pegando a criança de uma forma que possa gerar um desconforto, mas tentando envolvê-la no que a gente quer que ela faça e no que precisa ser feito. Há casos, por exemplo, que isso pode levar mais tempo. Há crianças que elas vão ter mais dificuldade de aceitar o nosso comando, mas é preciso a gente ir fazendo esse movimento para que ela consiga entender que aquele momento não é de correr, aquele momento não é hora de ficar pulando, aquele momento é hora de dançar, ou aquele momento é hora de ficar sentado e comer, ou ficar sentado e fazer atividade, ou ficar de mãos dadas com os colegas, ou então ficar em fila e assim por diante. A criança, ela só vai conseguir saber o que precisa ser feito se a gente souber comunicar isso para ela, se a gente conseguir orientá-la de uma forma clara para que ela entenda o que precisa ser feito. É muito fácil, às vezes, a gente falar olhando para o lado, mexendo no celular, ou fazendo outras coisas e falar, senta aí, ou come, sendo que a gente não está ali informando a criança de uma forma adequada o que precisa ser feito. Então é muito importante nesses momentos que a gente quer que a criança execute alguma coisa, que ela tenha algum comportamento específico, a gente direcionar a nossa atenção também para ela, explicando de uma forma clara o que precisa ser feito. Eu lembro, por exemplo, de uma criança que a gente atende na instituição, né? É uma criança que está dentro do espectro autista, ele é nível 3 de suporte, aqui no Japão é carteirinha A, que a gente chama, e teve um dia que era para sentar na hora do Asanokai e ele não queria sentar. Ele queria ficar no chão, era para sentar na cadeira e ele queria ficar no chão. Daí eu tentei falar, não surtiu efeito. Tentei levantar ele com a mão para ele sentar, não surtiu efeito. Ele chegou até a ameaçar querer falar, resmungar, chorar e entrar numa crise nesse momento. Para não desestabilizar as outras crianças que estavam já sentadinhas prestando atenção no Asanokai, o que eu fiz? Eu puxei a cadeira, ao invés de deixar a cadeira onde ele deveria sentar, eu puxei a cadeira e coloquei a cadeira perto da onde ele estava. Gradativamente, de uma forma mais natural, eu fiz com que ele sentasse na cadeira, que era um objetivo ali. Meu objetivo era que ele sentasse na cadeira e não ficasse no chão. Então eu consegui colocar a cadeira. O outro objetivo era que ele virasse o corpinho dele e ao invés de sentar encostado na parede, ele virasse para sentar junto com os outros em outra posição. Dava para eu, assim que ele sentou, já virar a cadeira? Não. O que eu fui fazendo? Esperei ele se acomodar ali na cadeira, ele começar a prestar atenção na Asanokai. Quando eu desviei a atenção dele pro Asanokai, pra musiquinha de movimentos manuais que a gente faz, né, no horário da manhã, eu fui movimentando de leve a cadeira dele para a posição que precisava ser feita. E daí, aos pouquinhos, eu fui deixando ele ali até que ele ficou. Eu pude sair de perto dele para dar atenção a outras crianças também. Então, tem momentos que às vezes a gente precisa ter uma atenção individualizada para alguma criança, que no momento tá tendo
algum comportamento que pode desestabilizar os outros, porque se eu deixasse ele ali sentado, o que iria acontecer? Poderia acontecer de outras crianças também quererem sentar no chão, não querer ficar na cadeira. E daí, algo que era uma regra, que era todos sentarem na cadeira, deixaria de ser uma regra, porque todos iam querer fazer o que bem quisesse naquele momento. Então é muito importante a gente prestar atenção no comportamento da criança, no que está acontecendo naquele momento e tentar contornando a situação para o que precisa ser feito, mas de uma forma que às vezes a gente tenha que envolver a criança de uma forma mais delicada, de uma forma mais direcionada para ela, mas que ao mesmo tempo seja uma forma mais natural para ela sentir todo aquele processo. Por quê? Por exemplo, a gente tem uma outra criança que ela também está dentro do espectro autista, mas é uma criança que tem um comportamento mais desafiador, um comportamento mais agressivo, é uma criança que tem mais dificuldades a aceitar regras, a aceitar comandos. E quando às vezes a gente fala para ele que ele precisa ficar sentado, ele quer correr, ele quer ficar pulando, ele quer ficar batendo o pé na parede. E outra coisa que chama muita atenção é que, por exemplo, quando as outras crianças estão prestando atenção ao que está sendo feito naquele momento, por exemplo, na hora do Asanokai, ele fica tentando chamar a atenção das outras crianças para que as outras também se levantem e comecem a segui-lo. Então, até assim, um certo comportamento de liderança ele também tem. Só que é para algo que ele quer que façam, não o que precisa ser feito. E teve um dia que ele também não queria sentar, queria ficar correndo, e a gente percebeu que isso também ia desestabilizar o grupo. O que a gente fez? Tentou chamar ele para sentar na cadeira. Já chegamos a colocar a cadeira para ele do mesmo jeito que fizemos com o outro. O que aconteceu? Ele pegou a cadeira e jogou no chão. Ele não quis sentar e ainda quase causou ali uma situação assim de desconforto, porque ele virou a cadeira e fez um barulhão, e as outras crianças também ficaram olhando, observando o que ia acontecer ali. Então, o que a gente fez num segundo momento? Eu sentei atrás, peguei uma cadeira, coloquei atrás da cadeira dele, coloquei ele na frente, ele não queria sentar, mas era o momento de sentar e eu vi que ele estava muito agitado e que ele poderia chutar e machucar os outros colegas. Eu abracei ele e a cadeira, né? Não fiquei encostada nele, mas eu abracei ele e a cadeira, colocando a minha mão na cadeira para travar a perninha dele, porque senão ele ia escorregar. E fiquei ali segurando os dois, né? A cadeira e ele, até ele se acalmar. Ele chegou a tentar jogar a cabeça para trás para tentar acertar meu rosto. Ele tentou me morder, me beliscar, cuspir no meu braço, fingiu uma simulação de que queria vomitar ali para eu soltar logo e ele sair correndo. E eu fiquei ali, segurando a cadeira e essa criança. Até que ele cansou, e quando eu vi que o corpinho dele já estava cansando, que ele já estava relaxando ali, que não dava. E daí eu fui direcionando meio que para a musiquinha que estava tocando, né? E estava falando sobre frutas, e eu virei para ele, eu falei, olha, manga, você já comeu manga? Você conhece a manga? E fui trazendo o foco dele para uma outra situação, que era a musiquinha e não ali a minha posição com ele. Quando eu vi que ele começou a prestar atenção nessas informações, eu gradativamente, de uma forma natural, eu fui soltando. Eu não falei para ele que eu ia soltar. Eu mesma fui soltando os braços, porque se eu falasse, a atenção dele ia voltar de novo para o que estava acontecendo, que era eu ficar segurando para ele sair da cadeira. Então eu fui soltando o braço e daí eu fui acariciando a perninha dele, depois eu fui acariciando a cabecinha dele, fui mostrando que eu estava ali, presente ao lado dele, acolhendo ele naquele momento e desviando a atenção para o que eu queria também. E daí ele relaxou, sentou, ficou prestando atenção na música, interagiu comigo falando das frutas que ele gostava e ficou sentado. E a gente conseguiu com que ele ficasse sentado até o final das músicas. Então assim, quando eu vi que ele se acalmou, daí eu pude relaxar o meu braço também e continuar o que a gente precisava ser feito ali. Só queria deixar uma ressalva nesse momento, que esse movimento que eu fiz de travar a cadeira, né, com o meu braço, segurando ele ali, é porque ele estava muito agitado e ele estava com os braços e as pernas querendo acertar os coleguinhas. Então o que a gente faz nessa situação? Quando a gente vê que existe o risco da criança se machucar, porque numa dessa dele ficar se debatendo, ele poderia machucar a perna dele também,
Quando a gente vê que existe um momento em que a criança pode se machucar ou ela pode machucar outras pessoas, a gente pode acolher ele. Lógico que eu não estava apertando, eu não estava machucando, mas eu estava tentando contê-lo ali para ele não se machucar e nem machucar outra criança, né? Isso é um procedimento que às vezes a gente precisa fazer, e que tanto os terapeutas quanto os pais, eles precisam entender, porque os pais, eu imagino que já devem ter passado por uma situação assim também, com seus filhos, às vezes num ambiente externo, né? Às vezes em parques, em passeios, restaurantes, enfim, em que a criança às vezes entra em crise e que ela pode se machucar ou pode machucar outra pessoa. Nesses momentos, a gente precisa, às vezes, abraçar a criança ou tentar verificar, na medida do possível, que a gente pode ir fazendo para que não haja um perigo nem para a criança, nem para outras pessoas. Vai dar certo essas estratégias o tempo todo? Claro que não. Vai dar certo com todas as crianças? Claro que não. Por quê? Porque as crianças são diferentes, as necessidades de cada um são diferentes e às vezes cada momento, cada situação, a criança vai apresentar. Pode até apresentar o mesmo comportamento, né, de gritar ou de correr ou de agredir, mas a necessidade anterior às vezes é diferente de um momento para outro. Como eu falei lá atrás, lembra que eu falei sobre as necessidades que podem estar por trás daquele comportamento da criança? Às vezes é fome, às vezes é sono, às vezes é dor, mas às vezes é necessidade de amor, de carinho, de afeto, que ela está sentindo uma carência. E às vezes é por isso que ela age daquela forma. Então, nós, enquanto adultos ali da situação, da relação, a gente precisa buscar sempre estratégias de como acolher essa criança, de como agir diante dessas situações. Sempre buscando ter cartas na manga, né? Como a gente diz no Brasil, sempre buscando ter opções de possibilidades de ação para cada situação. Mas como que a gente vai conseguir ter essas estratégias? Como que a gente vai ter essas cartas na manga? É sempre observando muito a criança. Uma das coisas que eu faço muito e que tem me ajudado bastante nas minhas ações enquanto terapeuta aqui, ou mesmo como mãe em casa, é sempre observar as ações da criança, como ela é. Se é uma criança que gosta, que ela tem, por exemplo, maior dificuldade de contato físico, a gente não vai ficar lá chegando e acariciando a criança na hora que ela está em crise. Ou se é uma criança que a gente vê que ela gosta muito de colo, daí, por exemplo, nesse caso, a gente pode acolher ela no abraço no momento em que ela está numa crise. Observar essas diferenças é muito importante na hora que a gente vai agir. Saber que cada criança é diferente da outra, cada situação pode ser diferente e que tudo isso vai ser importante, ser essencial para a forma como a gente vai agir. Eu falei então de como a gente pode agir, de como a gente deve falar, né? Evitando os nãos, evitando a ironia. Mas outra coisa que eu acho muito importante e deixar muito claro é como que a gente vai falar com essa criança. Como que a gente vai agir então com essa criança? Sempre tentando agir de uma forma firme e gentil. Eu sei que é uma coisa que já está, às vezes, até meio clichê para algumas pessoas ouvirem isso, porque ultimamente está sendo muito falado isso sobre a gente agir com as crianças de uma forma firme e gentil, mas o que os últimos estudos, o que a neurociências vem mostrando para a gente é que essa é a forma que mais tem ajudado as crianças mudarem, a modificarem o comportamento delas, né? Não só as crianças, mas também os adolescentes. Por quê? Quando a gente fala de uma forma só firme, né? Só o que a gente quer que a pessoa faça, focando só na gente, né? Porque eu quero que ele faça, pronto, acabou. Às vezes a gente pode ter uma piora desse comportamento. Por quê? Quando for, por exemplo, uma criança que é mais desafiadora, né, que tem um comportamento mais desafiador, qual que é a tendência quando você dá uma ordem dessa forma só firme? Ela te desafiar, ela querer mostrar para você que não, quem manda é ela e ela vai fazer de outro jeito. Ou se for uma criança mais introvertida, uma criança mais tímida ali, mais reservada, pode correr o risco dela ficar cada vez mais fechada, prejudicar as suas relações interpessoais, né, suas relações com as outras pessoas por medo. Então ela vai evitar se expor, vai evitar querer tirar dúvidas, vai evitar falar com você porque ela tem medo da forma como você fala. Então é muito importante a gente tentar falar, sim, o que precisa ser feito,
dar o comando do que a gente quer que seja feito naquele momento, porque faz parte das regras, faz parte da rotina, faz parte do tratamento, faz parte da vida, mas de uma forma que seja também gentil. E o que é ser gentil? Ser gentil é falar o que precisa ser feito, mas sem causar constrangimentos a essa criança, sem causar constrangimentos ao outro. É falar com empatia, se colocando às vezes no lugar daquela criança, se colocando no lugar daquela situação, tentando validar os sentimentos da criança naquele momento, nomeando para ela, até ensinando para ela o que ela está sentindo. Olha, você está triste, por isso que você está agindo dessa forma? Ok, tudo bem ficar triste, mas bater no coleguinha não é certo, né? Bater no coleguinha machuca. Ah, você tá com raiva? Ok, beleza. Você pode sentir raiva. Você pode falar, não tem problema para a criança. Olha, raiva que você tá sentindo? Ok, tudo bem sentir raiva. Só que chutar a parede não é legal. Chutar a parede não faz parte de uma regra aqui. Lembra que a gente combinou? Quais são as regras aqui? O que pode e não pode ser feito? Lembra que bater no coleguinha, chutar, é uma coisa que a gente deixa bem claro que não é certo? O que é certo? E daí você vai falando para a criança o que ela pode fazer ou falar naquele momento, em que ela está com raiva, em que ela está triste. Às vezes a criança ela quer um abraço, às vezes ela quer só que você dê um acolhimento ali físico mesmo, para ela se acalmar. E tá tudo bem. Uma coisa muito legal é a gente tentar entrar no mundo da criança. Eu tenho um atendimento que eu faço no individual. No começo era uma criança que, inclusive foi uma das coisas que a mãe falou como queixa, de que ele tinha dificuldades, por exemplo, ele entrava em crise quando ele errava. E daí a gente foi trabalhando essa situação na terapia. E ele chegou a errar algumas vezes e no começo ele rasgava o papel, ele queria jogar fora, ele entrava em crise e falava, ai, tá errado, eu errei, e ficava nervoso e queria levantar e ficava agitado. Até que eu comecei a trabalhar essa emoção com ele, eu falei, beleza, ok, você tá com raiva? O que aconteceu? Ah, eu errei. Eu falei, então tá, você errou, mostra pra mim onde você errou. Ah, eu errei aqui, não sei o que, e ficava rabiscando mais forte aonde ele errou. Eu falei, tudo bem, você errou e você não está conseguindo consertar, é isso? O que a gente pode fazer então aqui? Você quer que eu te dê uma outra folha e você faz o desenho novamente, você quer uma borracha e a gente apaga onde você errou para consertar aqui nessa mesma folha. O que você acha melhor fazer nesse momento? E às vezes a gente fazer isso também no nosso dia a dia, jogar essas perguntas para a criança para ajudar ela a refletir e encontrar a solução daquele problema. Ao invés dele ficar só lamentando aquele erro, falar para a criança, ok, você pode inclusive sentir raiva por ter errado, tudo bem, tá tudo certo. Mas o que a gente vai fazer então agora? Tudo bem errar, tudo bem ficar com raiva. Você quer um abraço? Você quer outra folha? Você quer a borracha? O que você prefere fazer para resolver isso? Porque só rasgar e ficar nervoso não vai adiantar nada. Era isso que você queria? Não. Então o que a gente pode fazer juntos? E envolvendo a criança, né? Aos poucos eu vi que assim, inclusive eu fui ensinando técnicas para ele de como voltar, né, a se autorregular, como trabalhar essas emoções dentro dele, fazendo aquela técnica da respiração, né, que a gente fala com as crianças, de cheirar a florzinha, soprar a vela, né, de oxigenar o corpo, principalmente oxigenar o cérebro, né, naquela respiração profunda e consciente. Isso foi ajudando ele em algumas situações. E aos poucos também, conforme eu fui criando vínculo com ele, tudo isso foi ajudando, porque ele já foi conseguindo lembrar quais eram as técnicas que a gente estava usando em terapia, o que tudo bem ele errar em alguns momentos e estava tudo certo, né, e que existiam possibilidades de resolver aquilo sem precisar ficar gritando, sem precisar ficar chutando, sem precisar ficar se jogando ou se debatendo ou fazendo alguma coisa não muito legal. E é isso que é importante a gente fazer, né? É isso que é importante a gente tentar começar a fazer com essas nossas crianças. Observar bem essa criança, ver aonde que a gente pode gerar essas perguntas curiosas, de reflexões com ela, tentar entender como ela funciona, né, através dessa nossa observação,
tentar criar um vínculo mais forte com essa criança para que ela também confie na gente e possa ter essa sensação de confiança, de poder mostrar o que ela está sentindo de verdade e saber que a gente está ali para ajudar ela naquela situação, ajudar ela a sair daquela situação, né, ruim, daquele turbilhão de emoções que estão acontecendo ali, que ela sozinha não está conseguindo resolver e por isso que ela está agindo de uma forma ruim. Isso é importante, esse acolhimento, essa validação do sentimento dela, essa amostra, né, essa demonstração da gente de atenção e carinho vai fazer toda a diferença no comportamento da criança. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse treinamento. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido as informações. Se vocês tiverem dúvidas, se você tiver alguma coisa que você não entendeu realmente ou queira aprender melhor sobre alguma técnica ou outra, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato aqui com o Tsunago, que a gente vai, na medida do possível, sanando todas as dúvidas e ajudando todo mundo que precisa desse acolhimento também. Obrigada pela atenção e até uma próxima!